Falando então das medidas de dispersão, como características de uma distribuição, é importante definirmos dispersão como sendo a variabilidade, a diferença observada entre os valores de um conjunto de dados. Ou seja, quanto maior for esta diferença, maior será a dispersão ou a variabilidade, e vice-versa. Significa que vocês têm valores mais distantes entre si. Dentro das medidas de dispersão, nós vamos estudar apenas algumas. Mas temos, por exemplo, amplitude, soma dos desvios absolutos, desvio médio, soma dos quadrados dos desvios, e aí sim, aqui já temos as medidas quadráticas. Isso será estudado quando detalharmos agora estas medidas de dispersão. Variância, desvio padrão, coeficiente de variação, todas elas são medidas quadráticas. Nós vamos entender o porquê disso. Então, antes de mais nada, vamos partir de um exemplo. Vamos pensar que isso aqui é um conjunto de 3 valores, em princípio uma amostra, tá? Pode ser uma população com número n igual a 3, mas é um conjunto de dados de 3 indivíduos. Digamos que um indivíduo tenha valor 1, o outro 2 e o outro 6. Pode ser uma variável aleatória qualquer, pode ser número de folhas em uma árvore ou qualquer outra variável que vocês queiram imaginar. Qual é a média? Bom, a média é 6 mais 2, 8, com mais 1, 9, dividido por 3, que é o número do indivíduo, 3. A média é 3. Muito bem. Então, nesse sentido, nós podemos começar a ver a primeira medida de dispersão, que é a chamada amplitude. O que vem a ser a amplitude? É a diferença entre o menor e o maior número da distribuição. Então, 6, que é o maior, menos o menor, é igual a 5. 5 é a amplitude, ou seja, é a diferença entre o indivíduo maior e o menor. Embora a amplitude, conceitualmente, ela realmente nos indica a dispersão de dados, ela tem algumas desvantagens. Uma delas é que ela só utiliza 2 indivíduos de toda a distribuição, o maior e o menor. Então, nesse sentido, existem outras medidas e uma delas é a soma dos desvios simples. O que vem a ser a soma dos desvios? É o somatório dos desvios, mas o que é um desvio? Desvio é a diferença de cada um dos indivíduos em relação à média. Então, 1 menos 3, que é a média, é menos 2. 2 menos 3 é menos 1. E 6 menos 3 é 3. O problema aqui é que se somarmos estes valores, vamos ter a soma dos desvios simples sendo 0. E sempre vai ser 0, ou seja, o somatório dos desvios simples é 0. Então, embora a soma dos desvios simples tenha, do ponto de vista teórico, bastante sentido quando se trata de dispersão, já que é a diferença de cada indivíduo em relação à média, o problema é que quando você soma esses valores, ele fica igual a 0, o que o torna impraticável. Neste sentido, você poderia fazer a soma dos desvios absolutos, ou seja, utilizar o valor absoluto daquele desvio. Ou seja, o valor menos 2 seria 2, o valor menos 1 seria 1 e o valor 3 seria 3. Ao somar, você teria um valor igual a 6. Um dos problemas aqui é que esse valor não é corrigido pelo número de indivíduos. É por isso que você pode ter, então, o desvio médio, que seria a soma dos desvios simples, a soma dos desvios absolutos, aqui está errado, dividido pelo n, que é 3, que dá 2. Tá? Então, de fato, o desvio médio ele acaba sendo uma boa medida de dispersão, porque ele considera os desvios de cada indivíduo em relação à média e ainda divide pelo número de indivíduos. Entretanto, nós vamos falar agora de medidas de dispersão que são quadráticas. E nesse sentido,
A primeira delas é a soma dos quadrados dos desvios. A soma dos quadrados dos desvios é uma forma de resolver um problema da soma dos desvios simples sempre ser nula. Ou seja, se você tinha sempre esse somatório sendo zero, se você elevar esse valor ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então você acaba saindo, contornando esse problema do valor da sempre zero. Mas qual seria a vantagem de você pegar um valor de desvio e elevá-lo ao quadrado? De fato, pessoal, vejam só, algumas medidas de dispersão são quadráticas, ou seja, elas pegam o valor de dispersão e elevam ao quadrado. Qual seria a vantagem disso? Uma delas seria de tornar os desvios ao quadrado como uma forma de penalizar relativamente mais os desvios maiores. Isso vai ficar claro a partir desse exemplo. Então, se você tem valores 1, 2 e 6 com uma média igual a 3, você vê que os desvios absolutos são 2, 1 e 3, tá? Antes de você levá-los ao quadrado. Então, quando você soma, 2 mais 1 mais 3 é 6. Ou seja, o somatório de todos os desvios é 6. Destes 6, 3 representa 50% de 6. 2 representa 33%. E 1 representa em torno de 17% de 6. Então, do somatório de desvios, que é 6, basicamente nós temos a contribuição de cada indivíduo e de seu respectivo desvio. Percebe-se que esse indivíduo 3, cujo valor é 6, ele é o que mais difere da média, pois difere 3 unidades, que representam 50% de todos os desvios. Entretanto, pessoal, quando nós elevamos estes valores ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. 9 mais 1 mais 4 são 14. E, nesse sentido, quanto representaria 9 em relação... Quanto é, em percentagem, 9 em relação a 14? 64%. Ou seja, aquele desvio que era responsável por 50% do desvio total, agora passou a ser responsável por 64% do desvio quando elevado ao quadrado. É uma forma de penalizá-lo. Em compensação, aquele que se desviava menos e representava 17%, agora representa apenas 7%. Então, qual seria a vantagem de você levar um valor ao quadrado para penalizar quem se afasta mais da média? Se nós pensarmos, por exemplo, que uma pressão arterial média sistólica é 120 milímetros de mercúrio e um indivíduo se distancia dessa média, por exemplo, 20 unidades. A pressão dele é 140. Isso já não é bom, né? Mas será que se a pressão dele for 160, ou seja, o primeiro se distanciou 20, o segundo que se distanciou 40, será que ele só está 2 vezes pior do que o primeiro? 2 vezes mais hipertenso? Então, quando você eleva ao quadrado, aquele 20 ao quadrado dá 400, mas aquele 40 ao quadrado dá 1.600. Então você veja que ao elevar ao quadrado você realmente penaliza quem se afasta mais, e em alguns momentos esta penalização pode ser justificada de um ponto de vista biológico ou de qualquer outra área do conhecimento. Então, voltando a falar das medidas quadráticas, a gente pode pensar na soma dos quadrados dos desvios, ou seja, já é uma medida de dispersão quadrática. Por quê? Porque você pega o desvio absoluto, ou até o simples, na verdade, e eleva ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 1 vezes menos 1, 1. 3 vezes 3, 9. Somatório, 14. Então, a soma dos quadrados dos desvios
é uma medida de dispersão quadrática bem interessante, só que ainda não é corrigida pelo número de indivíduos. Então, se você tem 3 indivíduos, mas se você tem 200 indivíduos numa amostra, como que vai fazer? Então, nesse sentido, há formas de correção pela amostra, só que nesta forma de correção, você pode dividir a soma dos quadrados dos desvios pelo número de indivíduos, e nesse caso, você vai ter uma medida de dispersão chamada variância populacional. Ou seja, a soma dos quadrados dos desvios, 14, dividido pelo número de indivíduos, 3, vai dar sigma ao quadrado, que é o símbolo da variância, que não é uma estatística, mas sim um parâmetro, ou seja, é a variância populacional. Já quando você divide a soma dos quadrados dos desvios não por n, 3, mas por n menos 1, ou seja, 2, neste caso, você vai ter a variância amostral. Então, para o cálculo da variância populacional e amostral, existe uma diferença. Ou seja, para a populacional, você divide por n, a soma do quadrado dos desvios por n, e na amostral por n menos 1. Por que se faz esta correção? Vejam bem, a subtração de uma unidade no denominador tem como objetivo tornar a variância amostral um estimador não tendencioso da variância populacional. Porque, caso contrário, você estaria admitindo que a amostra se comporta exatamente igual à população. Isso pode não ser o caso. Com esta correção de diminuir uma unidade, a média de todas as variâncias de amostras de tamanho n de uma população será igual à variância populacional. Talvez esta parte da variância possa ter ficado um pouco confusa para alguns. Então, por quê? Por que você, quando tem a soma dos quadrados dos desvios, você divide por n, se aquilo for considerado uma população, mas se for uma amostra, você vai dividir não por n, mas por n menos 1. Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pensar que essa turma de estudantes que está tendo esse curso seja uma população dos estudantes de bioestatística do semestre tal, ok? Uma população. Digamos que tenha 20 indivíduos, a população de 20 indivíduos. Essa população tem uma média, essa população tem um desvio padrão, essa população tem uma variância, conforme nós vimos ali. Ou seja, a soma dos quadrados dos desvios dividido por n vai dar a variância populacional. Mas digamos que eu vou selecionar desses 20 indivíduos uma amostra de 3 indivíduos. E aí eu posso ter calculado a média e também, por que não, a variância. Só que a variância, que vai ser uma medida de dispersão de variação daqueles 3 indivíduos, eu vou ter a soma dos quadrados dos desvios não dividido por 3, mas por 2, por n menos 1. Se eu faço essa correção para esta amostra de 3 indivíduos, aí eu volto os indivíduos para a população. Depois eu tiro mais 3, faço a mesma coisa. Calculo média e variância amostral. Aí eu tiro uma outra amostra da mesma população, mais 3, outra com mais 3, outra com mais 3. Ou seja, digamos que eu tenha várias amostras derivadas desta população, amostras com n igual a 3, e eu calculei a variância para cada uma dessas amostras. Mas a variância amostral eu calculo como sendo a soma dos quadrados dos desvios dividido por n menos 1. Fazendo essa correção, a média de todas estas variâncias amostrais será a média, será o valor da variância populacional. Certo? Então, esta correção, além de tornar variância amostral um estimador não tendencioso da variância populacional, fazendo essa correção, a média de todas as variâncias amostrais com tamanho igual, de amostras iguais, vai ser a média da variância populacional.
E agora que já sabemos o que é a variância, uma medida de dispersão quadrática, calculada como sendo a soma dos quadrados dos desvios dividido por n ou por n-1, se for populacional ou amostral, respectivamente, podemos saber o que é o desvio padrão, que muitos de vocês já devem ter usado nos seus gráficos. O que vem a ser o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Por quê? Porque quando você elevou ao quadrado, se você tinha, por exemplo, a unidade aqui em centímetros, agora a sua variância é em centímetro quadrado. Quando você tira a raiz quadrada, ela volta a ficar na unidade centímetros, a unidade original. Então o desvio padrão, ele vem a ser a raiz quadrada da variância. E temos aqui o desvio padrão populacional, como sendo a raiz quadrada da variância populacional, e o desvio padrão amostral, que é a raiz quadrada da variância amostral. Então, só para enfatizar, sigma ao quadrado é a variância populacional. S ao quadrado é a variância amostral. Sigma, desvio padrão populacional. S, desvio padrão amostral. Ou seja, S é um estimador de sigma, assim como a média amostral é uma estimadora da média populacional. Duas simbologias para o desvio padrão, um populacional e um amostral. Então, a partir disso, percebemos como são calculadas estas medidas de dispersão, que indicam o quão dispersos estão os dados entre si, medidas que são quadráticas e medidas lineares. E o interessante é que o desvio padrão, ele geralmente vai acompanhar a média, ou seja, os dados geralmente serão expressos como média mais menos desvio padrão, ou seja, uma medida de tendência central e uma medida de dispersão. Só que média e desvio padrão serão utilizados geralmente quando tivermos distribuições mais simétricas. Quando as distribuições forem assimétricas, nós vamos ver o que seriam essas distribuições assimétricas no momento oportuno, as distribuições são representadas como mediana e uma outra medida de dispersão que não é nenhuma dessas, mas sim intervalos interquartil. O intervalo interquartil é uma medida de dispersão que geralmente acompanha a mediana. E para compreendermos, basicamente, o quartil é uma medida de dispersão que divide a amostra em quartos após o ordenamento. Então, para o cálculo da mediana, vocês tinham que colocar a amostra ordenada e selecionar o valor central. O valor central, que dividia a amostra em duas metades, era a mediana. O mesmo se aplica ao quartil. Quando você pega o valor mínimo e coloca em ordem crescente até o valor máximo, o quartil 2 é exatamente a mediana, ou seja, é o valor que divide a amostra em duas metades. Só que nós temos também o quartil 1, que divide a primeira metade em duas metades, e temos o quartil 3, que divide a segunda metade da amostra em outras metades. Então nós temos 25%, 25%, 25% e 25%, sendo o quartil 2 a própria mediana, o mínimo e o máximo, e o primeiro e terceiro quartil. E o que vem a ser esta medida de dispersão chamada distância interquartis, ou intervalo interquartis? É a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Ou seja, intervalo que vai do primeiro ao terceiro quartil representa 50% das observações mais centrais. Quando se descreve o conjunto de dados de distribuição assimétrica, conforme eu falei, a distância interquartil
representa melhor a variação do que a amplitude ou desvio padrão, porque não é afetada pelos valores extremos. Seria isso, pessoal. Agora nós podemos ir rumo ao programa estatístico para simular um pouco dos conceitos que estudamos na aula de hoje.